Ah, o futebol, esse esporte que nós gostamos tanto, mas em que não necessariamente para vencer é preciso dar um grande espetáculo. Numa final de campeonato, por exemplo, ainda que as duas equipes não vão tão bem assim, alguma delas vai se sagrar campeã. São Paulo e Flamengo se enfrentaram no Morumbi, partida que terminou empatada em 1-1, em jogo válido pela decisão da Copa do Brasil 2023, o jogo de volta. Vamos falar sobre essa partida, começando com o nosso recurso aqui da mesa tática, que eu sempre ponho com o meu tablet aqui para vocês. O São Paulo veio a campo então com seu goleiro Rafael, o lateral direito foi o Rafinha, a dupla de zaga era de Arboleda e Lucas Beraldo, embora o Arboleda tenha saído muito cedo, em função de uma lesão, e aí quem acabou jogando no lugar dele foi o Diego Costa. Na esquerda, o Caio Paulista. A dupla de volantes era de Pablo Maia e Alisson. Aberto pela direita havia o Rato, pela esquerda o Nestor, o atacante era o Caleri e atrás dele jogava aqui o Lucas Moura, que é um jogador que dá uma mobilidade, tenta dialogar aqui com o atacante, né, fazendo uma dupla de ataque e em vários momentos busca abrir também pelas pontas e dar opção. Então é um jogador que se movimenta um pouco mais. Às vezes ele aparece pela direita, às vezes pela esquerda, então ele tem uma liberdade um pouco maior. Essa é a escalação do time de São Paulo. Enquanto o Flamengo veio com o seu goleiro Rossi, que fez a estreia no Campeonato Brasileiro na rodada anterior. Pela direita, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira fazem aqui a dupla de zaga. Pela esquerda, o Ayrton Lucas. No meio campo tivemos novamente o Eric Pulgar, mas dessa vez ao lado do Thiago Maia. Então nesse quesito o Flamengo acabou espelhando um pouco mais o que o São Paulo vinha fazendo. Aberto aqui pela direita o Gerson, quase como se fosse um ponta, né? Ele que é um jogador da meia aqui. Aberto pela esquerda o Bruno Henrique, centralizado o Arrascaeta e no ataque o Pedro. Essa função do Arrascaeta acaba sendo mais ou menos como aquela do Lucas Moura do São Paulo, só que com características diferentes, né? É um jogador de muito menos mobilidade, que vai jogar mais centralizado, não dá tantas opções pelas pontas, que muitas vezes serve os atacantes. Até o final do jogo, obviamente, essas situações mudaram, tivemos algumas alterações, o Gerson acabou em dado momento indo jogar lá pela esquerda, antes de ser substituído. Mas agora falando sobre a partida em si, pessoal, o que eu posso dizer é que não foi um grande jogo, eu acho que todos vocês que assistiram vão concordar comigo. Mas é fato que o Flamengo melhorou muito de rendimento em relação à primeira partida que jogou em casa. Tivesse jogado em casa como jogou na partida de volta, talvez fosse até o vencedor. Mas faltou muito e custou caro. Aqueles 90 minutos no Maracanã foram determinantes para o resultado final. O Flamengo continua sem jogo coletivo, apesar de algumas mudanças, algumas movimentações e uma entrega maior do time. Você percebe que falta coletividade ao time do Flamengo, não há método para se atacar. O Flamengo depende única e exclusivamente da qualidade técnica dos seus jogadores, que têm qualidade técnica, então, vez ou outra, se encontram ali numa tabela, se encontram num lance individual, um jogador abre um espaço ali achando um bom passe, um drible, mas viver desses lampejos é complicado e o Flamengo paga muito caro por isso ao longo dessa temporada inteira. Então, um time sem coletivo. Já do lado do São Paulo, é um time mais coletivo, mas também que não tem tanto recurso assim. Então, por isso, se propôs a não fazer um jogo brilhante mesmo. O São Paulo, no jogo de ida, se propôs a se defender e explorar as vulnerabilidades da frágil defesa do Flamengo. E no jogo de hoje acabou sendo recompensado por isso, porque conseguiu segurar um empate. E eu vou dizer que não foi tão eficiente assim controlando o jogo. Porque às vezes você segura o resultado anulando o adversário, e às vezes você segura porque o adversário não conseguiu achar o gol, né? Então o resultado é bom, mas a performance, a atuação não necessariamente é assim brilhante. Com menos de um minuto de jogo, o Flamengo já tinha chegado ao gol do São Paulo. Tudo que ele não fez no primeiro jogo, ele fez nesse primeiro tempo de hoje, finalizou algumas vezes, abriu 1-0, quase conseguiu logo na sequência fazer o 2-0, que ia complicar demais a vida da equipe da casa. O São Paulo conseguiu o empate e foi muito importante o momento em que ele consegue também, pouco antes da virada ali, do intervalo, e isso certamente ajuda a não abater o time, né? A manter ali o nível de concentração. Por outro lado, é um balde de água fria para o Flamengo, né? Que vai para o intervalo quase ganhando, aí no último lance praticamente vai com um empate que não servia à equipe rubro-negra. No segundo tempo, o que pode se notar é que as duas equipes que já não jogaram tão bem assim no primeiro tempo caíram ainda mais de performance. Então o jogo que já não era bom ficou pior. Claro que o jogo acaba sendo emocionante, mas é emocionante na perspectiva de quem torce para algum desses times. Para quem está assistindo de fora, com o olhar só da partida de futebol ali mesmo, foi um jogo xoxo, sem graça. O Flamengo foi empenhado, mas, como eu falei, faltava recurso coletivo para desmontar uma defesa adversária, se impor realmente no jogo e criar ali um volume de chances. O São Paulo, por outro lado, também não conseguiu explorar o Flamengo se lançando ao ataque, então também não gerou muito susto. Teve aquela demora, isso é tradicional, né? Aquela cera enorme para repor a bola em campo, cada tiro de meta 20 segundos para ser cobrado, meio minuto para ser cobrado. Isso a gente está acostumado, o futebol brasileiro tem muito disso, né? Infelizmente. Mas isso dá uma quebrada também. E a gente vai considerar aqui o fator clima. A temperatura na hora do início do jogo ali era de aproximadamente 36 graus. E isso pesa também, obviamente que
Foi notório no segundo tempo que as duas equipes estavam sem pernas, os jogadores estavam muito cansados, buscando fôlego ali a todo momento, e isso acaba acarretando erros técnicos, né? O jogador tenta passar, a perna já não funciona do mesmo jeito, o jogador não raciocina da mesma forma. Isso é natural do futebol, mas eu estou salientando aqui porque ficou visível na partida que em muitos momentos os jogadores estavam realmente exauridos ali. Era uma tarefa difícil jogar nessa temperatura. Bom, um jogo que teve cara de empate mesmo. Se eu fosse dividir em tempos, eu diria que o primeiro tempo foi um pouco melhor, porque as equipes apresentaram um pouco mais. O Flamengo foi melhor, foi superior no primeiro tempo. O jogo tinha cara no primeiro tempo de vitória do Flamengo. E no segundo tempo o jogo tinha cara de empate, como acabou sendo mesmo, né? Porque as duas equipes tiveram uma dificuldade enorme. Foi um jogo mais competido do que jogado. E às vezes finais são assim mesmo, acontece. Enfim, resultado final 1-1. No primeiro jogo, o São Paulo havia vencido por 1-0, somatória dos resultados 2-1 para o São Paulo, que saiu vitorioso então desse enfrentamento. E agora, a coisa mais importante, eu diria, disso, não é nem assim a parte desportiva, porque não é isso que muda o rumo das coisas, não é isso que muda o cenário dos clubes, né? Nem se o Flamengo ganhasse também não mudaria do Flamengo e tal. Mas são 70 milhões de reais de premiação, isso faz diferença. Claro que quando o time é campeão, tem muitas premiações a serem pagas, o clube não fica com todo esse dinheiro. Que dê metade disso, digamos, 35 milhões, 40 milhões, ainda assim é um dinheiro muito importante para o planejamento do São Paulo, é um dinheiro que faz falta. E ao mesmo tempo dá uma vaga para o time na Libertadores no ano que vem, o que significa mais dinheiro entrando também. Então, do ponto de vista financeiro, a competição da Copa do Brasil, a gente sabe, é uma competição que é relevante, né, nesse aspecto, porque ele realmente dá um alívio para as finanças dos clubes. E se eles souberem aproveitar também isso, né? Tem clubes, tem casos e casos. Às vezes o time se enche de dívidas ali para tentar ser campeão, e aí também não vale a pena, porque você não sabe se você vai ser campeão ou não. Mas enfim, pessoal, como torcedor do outro time, eu digo que eu assisti integralmente as duas partidas. Foi uma final bem sem graça, mas sobretudo o Flamengo no primeiro jogo se comprometeu. O Flamengo se enterrou sozinho. Era um time, em tese, favorito, e não soube converter isso. Já o São Paulo se propôs a jogar dentro das suas limitações, conseguiu no primeiro jogo o resultado que interessavam e está colhendo agora aí o fruto desse resultado. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Se você esperava que eu estivesse um pouco mais animado, primeiro que não é meu time jogando, segundo que não foram grandes jogos mesmo. Então, eu não vou ficar aqui aplaudindo também, fazendo média com torcida, não é esse meu papel aqui, certo? Mas tudo tem a sua hora, em alguma outra hora vai ter alguma final muito bem jogada, muito interessante também, e a gente vai vir aqui comentar do mesmo jeito e tá tudo certo, beleza? Caso você queira receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!